Fala galera, hoje eu tô aqui com um dos nomes mais influentes do jiu-jitsu na Europa, um dos líderes da Checkmates, fundador da Fight Zone Londres aqui na Inglaterra, Fight Zone Costa Blanca na Espanha, um cara que ajudou a transformar o cenário do jiu-jitsu competitivo não só na Inglaterra, mas na Europa como um todo. Mas além dos títulos e das medalhas, ele também construiu cultura, família e legado. Meu irmão Marco Canha. Irmãozão, bem-vindo aqui ao nosso canal, prazerzão ter você aqui com a gente. Pô, prazer participar aí, dividir um pouco da minha experiência aí e trocar essa ideia com você aí, que, pô, é um prazer participar. Obrigado por me receber aí. Valeu. Obrigado. Canha, antes de tudo, antes da gente entrar aqui na sua transição do Brasil para a Europa e você ter construído todo esse império, a gente fala aqui da sua história no jiu-jitsu, é muito legal. Cara, uma das pessoas mais carismáticas que a gente tem no cenário do jiu-jitsu aqui na Europa, só conhecendo mesmo para saber. Mas antes disso tudo, quem era o Marco Canha lá no Brasil? Como é que começou? Como é que você foi introduzido no jiu-jitsu? E como é que surgiu esse sonho de viver do esporte? Legal, legal. Então, cara, o jiu-jitsu eu comecei quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, e eu comecei na academia do Murilo Bustamante, do Bolão. Alguns amigos da escola estavam indo, os meus amigos da escola estavam participando, entraram na academia, eu falei, vou lá provar e tal. E foi na mesma época começou o UFC e tal, o Royce tinha lutado, então tava todo mundo mó fama no Rio e tal. Aí a gente começou a treinar e eu fui um dos únicos que continuou. Todo mundo parou e eu fui o único. Só que depois eu troquei de academia, eu não gostava muito, não tinha muita gente da minha idade, meus amigos saíram. E aí tinha uma academia mais perto da minha casa, que era onde era Strike. E aí eu comecei a treinar lá e gostei, comecei a gostar mais e tal. E aí eu tive até um tempo assim, dei uma parada por um tempo, e um amigo meu, uma pessoa muito influente para eu voltar ao jiu-jitsu, foi o Mark Romano, que infelizmente não está mais com a gente, mas me fez voltar o tempo que eu estava meio sem querer treinar. E desde lá eu nunca mais parei e eu sempre tive, mas desde garoto, assim, sei lá, 17, 16, 17 anos, eu sempre pensava nisso como uma opção de fuga de não trabalhar em escritório, trabalhar nas lojas com meu pai, meus irmãos, e eu sabia que eu não gostava disso, não queria isso para mim. Então eu acho que eu havia uma opção de fugir disso no jiu-jitsu, mas era uma coisa que eu gostava e eu achava que eu ia querer seguir isso desde jovem, faixa azul, então juvenil, faixa azul. Então era uma coisa que eu já queria e não, não tinha certeza se ia ser possível, eu achava também que era meio maluquice, que não era possível tal por muito tempo, mas sempre tinha isso no fundo da cabeça ali. E aí, o jiu-jitsu não tinha aquele alcance que a gente tem hoje, né? Mídia social, Pô, YouTube, Instagram, completamente começar o diferente, seu né? trabalho, né? Ou você era faixa preta, caixa grossa, campeão de tudo, ou você era um sonhador lá no Brasil, treinando jiu-jitsu, correndo atrás do sonho ali de maneira mais tranquila, né? A galera ia até rir se falasse, né? Pô, não, eu quero abrir uma academia tal, na Europa ou nos Estados Unidos, sei lá. Eu lembro que tinha gente que ria, falava, pô, tá maluco, que isso? Fazer o que na Europa? Vai lutar com quem? É. E como é que surgiu essa decisão, cara, de sair do Brasil e vir para a Europa? Você já tinha algum plano ou vem na cara e na coragem? Cara, não tinha plano. Então, acabei minha universidade, eu comecei fazendo administração, que meu irmão fez e tal, e aí era para os negócios dos meus pais e tal. Então, eu comecei achando, mas não gostei, fiquei um ano assim, mudei, fiz publicidade, aí acabei, tinha que acabar, né? Lá no Brasil, a gente tinha que ter uma formação. Então, aí eu acabei a faculdade e tinha mais ou menos nessa mesma época, comecei a juntar um dinheiro, sabia que estava perto de me formar, e para viajar e dar uma viajada, é, fazer alguma competição, alguma coisa relacionada com jiu-jitsu. E a galera lá da academia, eu lembro do Chico Mendes, sempre falava do campeonato da Escandinávia e tal, que era maneira viagem. E eu nunca tinha ido para a Europa, tinha vindo e pensava que era uma boa oportunidade. Ó, o Chico E sempre aí, sai do Brasil, né, cara? exatamente. E principalmente com a oportunidade de lutar e tal, viajar com a galera tal, que era uma coisa bem maneira. E aí a gente tinha essa viagem para a Suécia
E antes teve o ADCC na Espanha, em 2009, e em Barcelona, lá perto de Barcelona. E aí a gente fez o campo e o treino lá com o Léo nos últimos dias, estava no Rio, fomos todo mundo para a Espanha. E de lá a gente foi para a Suécia. E lá na Suécia tinha esse campeonato lá, que todo mundo era organizado por um cara que era da Checkmate também. Então tinha muita influência sobre a Checkmate, a galera da Checkmate ia e competia. E aí eu fui lutar lá na Suécia e lá tava o Manchinha, o Luiz Ribeiro, o dono da London Fight Factory, e ele falou, pô, tu não tem plano, o que tu vai fazer? Volta para Londres, fica lá comigo lá um tempo lá. E aí eu voltei para Londres depois do campeonato e fiquei lá um tempo e, pô, era muito maneira a vibe, ficava na academia, dormia no tatame, mó galera, ficava lá juntos, a gente saía, treinava de manhã, voltava e almoçava, voltava à noite, treinava, ia jantar, então era, pô, irado. E eu achava que eu ia odiar Londres, porque, pô, eu tava acostumado com praia, a gente treinava, ia pra praia, só no Rio. E cheguei em Londres, eu adorei, cara. Mesmo com o clima, era frio e tal, mas, pô, como a gente vivia aqui. E aí ele me convidou para ficar e eu acabei ficando. Não tinha plano no Brasil, não tinha plano nenhum. Acabei ficando até, pô, de 2009, eu fiquei até abril, não, até o final do ano. Fiquei quase um ano aqui. Essa é uma pergunta que E muita gente me faz, Canha, principalmente pra gente que veio do Rio. Como que é a nossa adaptação de sair do Brasil, sair de Janeiro, vir para Londres, morar aqui no UK? Nesse iniciozinho, por mais que você estivesse animadão para viver do jiu-jitsu aqui, vivendo, treinando na academia, morando na academia, dormindo, acordando no mesmo ambiente, teve algum momento ali que, porra, bateu aquele receio, bateu o medo de voltar para casa, dizer que não deu não. certo, ou pensou em desistir, ou você, não, é isso aqui que eu quero, vambora e vamos fazer acontecer. Então, cara, assim, não é fácil, mas assim, claro, adaptação, mudar, você falar assim, mas pô, cara, era o que eu sonhava, né? Pô, viver de jiu-jitsu, dar aula, treinar o dia inteiro, competir, aí competir aqui, competir algumas vezes, de kimono, sem kimono, uns eventos diferentes, sabe? Pô, bem diferente, galera diferente, a galera vê o jiu-jitsu de outra maneira aqui, entendeu? Então, fala, pô, irado. Então, não, para mim não foi difícil, cara. E meus pais vieram me visitar uma época, e aí minha mãe viu onde eu dormia. Minha cama era um canto do tatame, tá ligado? E eu era o único que tinha, cara. Eu peguei um colchão, me deram um colchão, e eu botava o colchão no chão e depois eu escondia o colchão. O resto da galera dormia em saco de dormir. Tal. Então a minha cama ainda era. Os caras falavam, pô, tu é fresquinho, tem a cama premium aí e tal. Pô, é conforto, cara. Então a minha cama ainda era melhorzinha, porque eu ainda, pô, peguei o colchão, mas minha mãe viu e falou, não é possível, tal. E aí eu falei, mãe, toma, pô, tô super feliz, tal, deixa eu ficar tranquilo e tal. Então, assim, não foi difícil, cara, porque foi muito bom, foi uma mudança e, cara, eu precisava dessa mudança, eu acho, entendeu? Então, acho que foi na hora certa, foi necessário e foi muito bom para mudar a minha maturidade, para ver outras coisas e mudar meu pensamento também, abrir a cabeça, E qual com foi o momento certeza. pra você ali que você percebeu, agora deu certo? Agora deu certo, vou dar um gás agora. Então, cara, eu tive um problema o seguinte, eu fui para, eu viajei durante o tempo que eu estava aqui, eu fiquei aqui por 2 meses e meio, e aí eu viajei, quando eu voltei não deixaram eu entrar, porque viram que eu tinha competido, que tinha tido um resultado de competição e tal, eles falaram, não, você está aqui, você não pode estar aqui, você deve estar trabalhando, eu falei, não, não estou trabalhando e tal, e aí eu consegui voltar para cá, é, Cristina, que é minha esposa hoje em dia, me salvou, a gente voltou, conseguiu voltar no mesmo 2 dias depois e tal, eles deixaram eu entrar. E aí eu fiquei mais tempo. Então isso foi difícil para mim, porque aí que foi uma época que eu, cara, pô, eu nem tava ilegal e tal, só que a mulher achou que eu tava fazendo, que eu tava trabalhando ilegal e tal, eu ainda nem tava dando aula nessa época. Tava só aqui competindo. E aí eu voltei pra cá e falei, cara, pô, mas ficar aqui, me trataram como meio bandido e tal, não gostei, fiquei. Foi uma época que eu fiquei bem triste assim e pensei se eu tinha que ficar ou não. Porque aí eu ainda ia ter que voltar pro Brasil logo mais, ia chegar a época que você não pode ficar mais de 6 meses e tal. E aí foi uma época que eu fiquei meio assim e tal, triste.
Mas foi pouco. Tava aqui treinando e passava o dia no jiu-jitsu, cara. Era tudo que a gente queria. Não, tá com as pessoas Aí, faz diferença também, né, Canha? que não entendi? Você tá com as pessoas certas também faz diferença, né? Cara, aí a gente conhece uma galera, pô, tava competindo, como eu falei, nos eventos diferentes, viajava pro interior para competir e tal. Então foi bem legal. E aí eu voltei pro Brasil e aí eu me casei com a minha esposa e aí eu podia entrar de novo, né? Pude voltar, eu voltei com trabalho, com uma oferta de trabalho e tal. E aí foi assim que eu voltei com maior expectativa. E falei, pô, agora vai dar certo, eu vou poder dar aula, vou estar legal, sem estar, né, morando lá, porque eu não podia ficar mais de 6 meses, entendeu? Então foi uma época que eu nunca pensei em desistir, mas foi um pouco difícil, assim, né? E já faz Mas quanto tempo que você tá aqui? eu tô aqui em Londres já fazem 15 anos. Pô, 15 anos passa rapidinho, né? Passa rápido, cara, passa rápido. Ó, e agora, nessa transição aí, desde que você começou a trabalhar na academia do Manchinha até construir sua própria academia, já faz bastante tempo, já tem bastante experiência aí como atleta, treinador de campeões, a gente já vai falar disso já. Mas o que você acha que você fez de diferente na sua academia para criar uma das academias mais fortes da Europa? Hoje, quando a gente fala da Checkmate, lógico, temos o Rico, o Ricardinho Vieira, líder da Checkmate aqui na Europa, grande referência da equipe, mas no início, antes mesmo do Rico se mudar aqui para a Europa, toda vez que nós falávamos da Checkmate, nós falávamos do Marco Canha. Então, como é que você vê a sua influência, não só no jiu-jitsu, no cenário do jiu-jitsu aqui na Inglaterra, mas no cenário competitivo na Europa como um todo? Cara, então, eu acho o seguinte, só um reflexo, tipo, de tudo que eu aprendi, né? Tipo, tudo que a gente aprendeu, o estilo de ensinar, tudo que eu aprendi com a dar aula com o Rico, né? A maneira de ensinar, a maneira de ver o jiu-jitsu, os conceitos, de ver o jiu-jitsu de uma maneira diferente, não só a posição, entendeu? Não só os conceitos. Eu acho que isso que fez eu entender e fez eu saber dar aula de uma maneira. Eu pensava, pô, se eu conseguir dar aula 20% igual o Rico dá aula, fazer o 20% que o cara faz, para mim já tá bom, né? Então eu sempre me espelhei muito nesse modelo. Lembra que, pô, aquela época a gente tinha um dos melhores treinos do Brasil, do mundo, na academia lá, como ele fazia, como a gente fazia as aulas, e como tinha, pô, o nível era absurdo, né, cara? De todas as faixas até, de faixa azul a preta, a maior quantidade de atleta de alto nível que vinha treinar, vem treinar, que até hoje vai treinar com ele, e a maneira como eu vi, como mudou a minha maneira de ver o jiu-jitsu, eu acho que isso foi muito influente, muito importante. Então foi só tentar recriar o que a gente tinha na Fight Zone no Brasil, né, o estilo competitivo, mas eu acho que e também o que foi muito importante é receber todo mundo bem, claro, na academia, e um clima familiar, eu acho, cara, porque eu sempre teve criança, família, entendeu? Então é uma coisa que eu sempre preguei, tem que respeitar e todo mundo é bem-vindo, e eu acho que isso formou uma comunidade muito forte, muito unida, muito, mas sem ego, sem briga, entendeu? Sem essa rivalidade, sem muito. Então, pô, a galera cresceu aqui. Eu tenho gente que começou aqui desde criança e hoje já, pô, faixa preta da aula, campeão mundial aí. Então, eu acho que a academia, isso foi muito importante para a academia no começo. Ah, foi muito Como, legal você falar sobre isso aí, Canha, porque era justamente a próxima pergunta aqui para você. É essa sim, influência do Ricardinho. O fato dele ter formado vários campeões ali da faixa branca até a faixa preta, ali no limite, né? Havia muitas limitações, pouca estrutura com relação a patrocínios, né? Um suporte um com pouco mais certeza. estruturado, vamos dizer assim, era na cara, na coragem, com a ajuda dos amigos. E hoje o que a gente vê você fazendo, o que você tem feito desde o início, desde que você abriu a Fight Zone aqui em Londres, é justamente isso. Você tem feito vários campeões, faixa branca, adultos ou crianças, desde a faixa branca até a faixa preta. Então, eu acho que isso aí não só solidifica você,
a sua performance como coach, mas como criador também de uma cultura. Como você disse, não era só chegar na academia e ensinar uma técnica de jiu-jitsu, mas você isso passar sobre os conceitos, você entender como cada pessoa, o que cada pessoa pode trazer para a mesa, né? De acordo Com com suas certeza. limitações. Porque alguns desses campeões aí, com certeza, eles não tinham tanto tempo para treinar, não podiam treinar 2, 3 vezes no dia. Outros podiam, mas ali vamos dizer assim, do que você tinha, você conseguiu fazer uma salada bem feita e no final das contas é o que a gente tem visto aí nos quatro cantos da Europa. A Checkmate difundiu muito, até por conta do seu estilo de trabalhar e por conta do carisma também, né? Eu acho que não só ser um bom coach, não só ser um bom professor, mas eu acho que a forma que você aborda a sua estrutura de aula e a forma com que você interage com as pessoas, você consegue ter um alcance maior. Eu acho que se você for um professor muito pragmático, você consegue chegar, mas você tem um limite de alcance. Mas quando você Pode ser, mostra o seu amor, o carinho que você tem pela arte marcial, principalmente pelas pessoas, você tem com um, certeza. você tem um alcance muito maior. Aí, na sua opinião, uma pergunta que eu queria te fazer já tem um tempo, Certo. ter feito vários campeões, mas a gente sabe que na sua academia, por mais que você tenha um número muito grande de alunos, o número de competidores ali, o percentual de competidor é muito pequenininho. Como você vê o que forma, na sua visão como treinador, o que forma o campeão de verdade? Hoje você identifica a mentalidade do campeão antes dele começar a treinar ou uma coisa que você vê ao longo dos treinamentos? Então, isso é uma coisa que mudou, na minha percepção, assim, mudou um pouco. Antigamente era mais, eu não esperava, assim, aos poucos você via a pessoa, pô, esse cara tem talento, de repente pode ser bom. Hoje em dia é o mental, cara, porque hoje em dia eu acho que é o que faz diferença, né? Você vê, assim, muito cara que não tem experiência, mas, cara, já chega sem medo, com vontade, e você sabe que aquele cara em poucos meses vai dar trabalho para muita gente, entendeu? Tem cara assim. Então, assim, eu vejo que mudou muito. Antigamente, eu não esperava, não pensava muito no lado mental, mas eu vejo que hoje em dia é o que faz diferença. Todo mundo sabe jiu-jitsu, todo mundo é bom de jiu-jitsu, todo mundo tem uma preparação física, digamos que média para boa, né? Assim, tem gente que treina melhor, mais especificamente, tem gente que treina muito forte. Então, mas todo mundo tem um preparo físico que não era igual antigamente, que é num nível bom, entendeu? Então, jiu-jitsu, técnica, condicionamento físico, dieta, entendeu? Acesso a estudar, todo mundo tem acesso a maioria das coisas que a gente não tinha antigamente. Ah, Então fica mais fácil, né? E o que sobra ali é a parte mental, o cara que não desiste, o cara que entra com muita vontade, quem quer mais vai ganhar. Hoje em dia, acho que quem quer mais. Não é o melhor jiu-jitsu, a estratégia conta muito, com certeza. Uma coisa que é muito importante, com certeza, mas estratégia todo mundo tem, todo mundo sabe brigar, todo mundo sabe jiu-jitsu. Então, acho que o mental, hoje em dia, é o que está prevalecendo. Então, saber reconhecer e saber assim, lidar com o mental do aluno também, saber explorar o bom, o ruim, ajudar ou segurar, diminuir o ego, essas coisas é muito importante, cara. Eu acho que está eu fazendo muita acho que hoje diferença, em dia treinar, se alimentar bem, descansar bem é obrigação de qualquer competidor, né? com Agora, a certeza, parte mental é o que faz a diferença. E ter um coach, ter uma equipe que te ajuda a trabalhar nesse sentido faz muita diferença. E nesse com sentido aí, certeza. Caio, nessa pegada de treinador de campeões, hoje, como é que você vê a Europa, o jiu-jitsu na Europa, com relação ao resto do mundo, com relação ao Brasil, com relação à América, com relação ao Oriente Médio agora, principalmente com relação aos Emirados Árabes? Como é que você posiciona o jiu-jitsu da Europa hoje em dia? Cara, eu posiciono, assim, é difícil dizer porque em países também, né? Se você juntar a Europa, por exemplo, o Reino Unido não está mais na Europa, mas a gente considera, né? Que o jiu-jitsu da Europa, o Reino Unido está incluído. Não sei, cara, eu acho que o Reino Unido está à frente em termos de número de academias em alto nível e professores, bons professores. Agora, pô, em todos os países da Europa, o jiu-jitsu está crescendo, uns mais, outros menos.
Tem países que são muito pequenos, pô, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, mas tem muito atleta bom na Noruega, muito atleta duro. Na Suécia, na Dinamarca também. Então, assim, e no geral, tá só crescendo na Finlândia, em todo lugar que tem, cara. Então, assim, o talento no Brasil sempre vai existir, sempre vai ser, eu acho que o talento vai ser sempre maior, o número de atleta talentoso, mas eu acho que a mentalidade, a preparação, os europeus estão chegando, entendeu? Então, eu acho que o Brasil sempre vai ter um pouco a mais de atleta de ponta, mas você vai ver, cara, cada vez mais chegando atleta jovem. Pô, na seletiva da DCC agora, você viu quanto atleta jovem europeu ganhando aí, chegando. Tem os caras que sempre ganham, Você mas acha tem que muito, falta mais. Desculpa te interromper, mas você acha claro, que falta mais oportunidade, principalmente nos Estados Unidos, na América, onde temos as maiores competições do mundo? Você acha que falta mais oportunidade para os atletas europeus demonstrar seu trabalho? falta, cara, falta. Assim, eu acho que, por exemplo, na América tem mais quantidade em atletas europeus, né? Atletas de alto nível na América. Porque, claro, tem mais visibilidade, todo mundo quer ir para lá e treinar lá. Mas tem muita academia na Europa, cara, que não fica para trás da 98% das academias da América, entendeu? Com E as certeza. pessoas às vezes falam isso muito, cara. O europeu é muito guerreiro, o cara quer lutar, o cara chega já não quer muita, ele quer lutar. Na América tem muito cara bom, mas comparado assim, os europeus em maioria, você vai em várias academias assim, tem muito cara muito duro, cara. E os caras são muito guerreiros, muito raçudos e gostam de lutar, de brigar. Então, assim, tem muita gente que fala, pô, o nível das academias aqui, em geral, assim, tirando os competidores de alto nível, é mais forte do que na América, se você comparar o nível de hobbies, né? Dos caras que farem por hobby, os caras. Então, assim, eu acho que falta oportunidade. Eu acho que a América ainda tem mais números de alto nível, né? De atletas de alto nível, mas na Europa, cara, cada hora surge muito atleta polonês, cara. Tem muito. Na Polônia tem muito atleta duro de sem kimono, que a gente não ouve falar, Cara, que a aqui gente não agora. conhece. Eu lembro Pô, quando a primeira vez que eu vim para Londres, passei um tempo aqui, na primeira vez que eu passei um tempo aqui, a primeira vez que eu morei aqui, eu passei aquele período treinando com você, ia treinar com os amigos e tudo mais. Treinava com vários poloneses que você nunca via competindo, faixa roxa, faixa marrom. Os é, caras bravos, você via que os caras tinham acabado de chegar do trabalho, não conversavam com ninguém, porque os caras queriam fazer valer a pena o treino ali. Falava, meu irmão, como é que esse cara não compete nível de campeão mundial, treinando com vários campeões mundiais, amassando todo mundo? Aí você conversava com exatamente, os caras falavam, pô, como é que eu vou comprometer uma semana do meu trabalho em uma inscrição de campeonato? exatamente. E o cara trabalha em obra, ferro, carregando ferro o dia inteiro, e sai do treino e sai do trabalho, 8 horas de trabalho, e vem direto pro treino fazendo força, cara duro, com maior raça, com maior vontade. Tu fala, cara, esses caras são robôs, cara, não é normal. Entendeu? É, Então tem muito atleta assim, na Polônia você vê a garotada nova aí. Então eu acho que é falta de oportunidade. Seria legal se tivessem mais eventos como Polaris, talvez, que conseguissem dar plataforma para muito atleta europeu para o mundo, para poder ver. Mas na Europa os atletas são conhecidos, entendeu? Eu acho que é falta deles terem oportunidade na América. Mas eu acho que está mudando, cara, está crescendo. A galera tá vendo quando tem os eventos aí, tu vê, pô, na seletiva agora, quanto atleta bom, quanto atleta duro chegando aí, aparecendo. Acho que é questão de tempo. bem lembrado sobre o Polaris, hein? Acho que o Polaris, por ser a maior organização aqui da Europa, eu acho que eles estão tendo esse comprometimento em dar mais visibilidade para os atletas Com europeus, certeza. casando lutas entre europeus e grandes nomes que brilham nos Estados Unidos. O que que Eles você acha? têm essa, eles têm essa mentalidade, essa vontade, essa ideia, o que eu acho muito bom e importante pro jiu-jitsu aqui, né? Então, acho que falta mais eventos como esse. São eventos muito pequenos que não pagam os atletas, entendeu? Então é difícil para os caras em alto nível viajarem e virem pagar para lutar, entendeu? Mas é difícil também, não é fácil. O investimento não é fácil. Fazer evento não é uma coisa que é fácil, entendeu? Então, Principalmente por não ter tanta visibilidade aqui ainda, né? O mercado ainda é muito nichado.
Os com caras eles não certeza. conseguem vender tanto pay-per-view. Canhar, mudando de assunto aqui rapidinho, Sim. toda vez que eu tô trocando ideia aqui com a galera com relação ao jiu-jitsu, o pessoal pergunta como é que é viver de jiu-jitsu, viver com jiu-jitsu. Porque, na maioria das vezes, vamos dizer, uma pessoa, no caso o pai ali, o marido, está trabalhando com jiu-jitsu, a esposa está fazendo alguma coisa completamente diferente. Na Europa é correria, a gente está para lá e para cá o tempo todo. No seu caso, é diferente. A sua família toda está praticamente envolvida com jiu-jitsu. Sua esposa é linha de frente das academias, está ali o tempo todo com você, ajudando a cuidar de tudo, desde as aulas até a parte burocrática e tudo mais. Seus filhos estão treinando também. Uma coisa que eu não comentei com você, mas eu vi, pô, a gente estava ali rapidinho, eu vi que você estava focado no London Open, dando moral ali para os alunos correndo para lá e para cá, foi o fato de que assim que eu cheguei no ginásio, você estava lá embaixo, com as mãos no ombro da sua filhota ali, dando as instruções para ela competir. E eu vi, eu falei, cara, tá grandona. Será que eu vou lá? Não vou? Vocês estavam tendo um momento ali, pai, filho, coach e aluno. Aí sua esposa passando para lá e para cá também, assim, ela estava um pouco mais ansiosa com você. Como Pô, é que é viver jiu-jitsu com a família 24 horas por dia? cara, é bom, cara. Não é fácil, né? Porque tem, pô, sempre, não quero treinar, eu quero, pô, lutar e tal, com filho e filha completamente diferente. Minha esposa treina também, faixa marrom, ela cuida aqui das coisas todas aqui, me ajuda muito a gente. É a chefa aqui, né? É a chefe. Então, cara, é bom porque a gente gosta, entendeu? O meu filho gosta menos, na verdade. Mas todo mundo envolvido, a gente viaja, pô, viajamos depois no fim de semana, todo fim de semana, cara, eu tô envolvido com jiu-jitsu. Ultimamente é todo fim de semana. Minha filha compete, ela tá competindo, competiu 4 fins de semana seguidos agora. Começou a gostar de competir e tal, aí ganhou o último ouro, então tá começando a gostar e tal. Então eu tô amarradão. Vamos ver até onde ela quer ir e tal, que é onde ela quer levar. Mas eu sei que o jiu-jitsu é importante para ela, principalmente ela competir, ganhar, perder, a emoção. Então eu acho que isso é importante. Então eu tento passar isso para eles. E viver assim é isso que a gente gosta, né, cara? Então não é difícil. Então, toda hora, assim, pô, viaja fim de semana, ou, pô, tá em casa vendo luta e tal. Mas é o que a gente gosta, né, cara? É aquela perguntinha clichê agora, né? Porque a galera gosta de saber. Quando envolve seus filhos, é mais fácil ser pai ou ser coach? Pô, é difícil, cara. É difícil pra caramba. Assim, porque ser coach tá ali já, né? Então, mas tem que saber o balance nos dois, né, cara? O pai quer educar, e quer dar aquele carinho, assim, e o coach tem que dar instrução, tem que dar um esporro, tem que dar um. Então tem que ter um balance ali no meio, tem que ter um meio termo, eu acho, para não passar do ponto nenhum dos dois, entendeu? É, Então eu tento me controlar no máximo possível para também não criar pressão, entendeu? O que eu menos quero é criar pressão, então eu tento ficar ali no controle ali. Mas não é fácil não, cara, porque você fica ali com pena, eu só fico vendo minha filha, pô, eu tomo um armlock, machuca um cotovelo, sei lá, eu fico ainda pensando ainda, ela é tão minha filha, né, tu fica com pena e tal, mas tá sendo muito bom para ela, então eu tô feliz pra caramba. legal, legal você ter falado isso aí, porque não sei se eu posso citar o nome dele ainda, mas um amigo nosso, um amigo em comum, ele ele estava comentando, o filho dele fez 16 anos agora, ele é um grande campeão do jiu-jitsu, conhecido por todo mundo, e ele sempre tentou ensinar jiu-jitsu, ele sempre quis que os filhos treinassem jiu-jitsu. A menina não faz ainda, mas o filho parece que depois de 16 anos, ele nunca mostrou interesse pelo esporte, chegou para ele e falou, pai, você pode me ensinar jiu-jitsu? Aí ele falou, porra, pega o kimono, bora agora, eu tava esperando 16 anos pra você me fazer essa pergunta. Aí ele ficou amarrado, ele falou, foi um game change. Daí, a partir do momento que ele passou a ensinar o filho dele, ele passou a dedicar mais tempo na academia, e aí acho que foi um divisor de água para todo mundo. Para ele, como pai, treinador, para o filho que começou a treinar, e para os alunos todos que passaram a passar mais tempo com ele na academia também. Com Canhar, certeza, a gente está chegando com aqui no certeza. final do nosso bate-papo. Eu sei que você está na correria, você já vai dar aula agora. Sim. Mas antes da gente terminar aqui, rapidinho, rapidinho. Depois de todo esse tempo aí, como eu vi, você competiu agora, semana passada, no London Open, deu show de jiu-jitsu, foi campeão, já estava de volta lá, trocou rapidinho, já estava ali fazendo o coach dos alunos de novo.
qual o seu sonho daqui para frente? Qual é o seu sonho? Você ainda pretende continuar competindo? Você quer se dedicar mais a ser coach? Como você se vê? Como é que você vê o Marco Canha daqui a 10 anos? Como um ativo competidor que se dedica para ser coach ou como aquele coach 100% que compete quando pode? Pô, essa é uma pergunta que muita gente faz, cara. E é uma coisa que sempre a gente se questiona. Então, pô, eu fiquei sem lutar, eu lutava toda hora. Eu fiquei sem lutar desde depois do Covid, assim, esses últimos 5 anos. Eu acho que eu dei uma diminuída porque a academia cresceu tanto que ficou difícil para eu me dedicar a mim mesmo e treinar. E eu não queria, pô, não quero ir lutar sem me sentir bem, sem estar treinado, sem estar confiante. Então tudo vem de uma sequência de coisas. Você está treinando, está se alimentando bem, está dormindo e tal. E meus filhos estão crescendo, estão numa idade. Meu filho vai fazer 12, minha filha é 10. Então estão numa idade que estão, pô, cada vez mais precisando de atenção. Então você fica vendo como, pô, as coisas estão hoje em dia. Então você quer, pô, dar mais tempo em cima e tal. Então eu ao mesmo tempo eu pensava, pô, quando eu tô treinando para mim mesmo, para eu competir, não é igual, cara, porque eu não posso treinar na minha aula. Tem o dia que é só sparring, eu treino. Tem dia que é open match aqui, para mim é ótimo, domingo. Eu adoro, venho domingo, tento, treino com uma galera diferente. Então, assim, sem responsabilidade da aula. Então, eu não estava tendo muito tempo de eu ir, pô, de eu treinar, de eu ter um treino para mim, entendeu? Assim, tinha, pô, dando muita aula, aula de criança, aula de adulto, beginner, avançado, no-gi. Então, eu estava sem tempo de me dedicar. E eu não queria lutar sem me dedicar. E então eu deixei de lado, cara. Eu fiquei assim, pô, sem querer competir. Já tinha me acostumado, porque, pô, é muita coisa. Academia, os alunos, e aí, pô, os alunos começam a chegar na faixa preta, aí viaja, vamos lutar, vamos treinar, competição. Então ficou uma coisa que era mais para eles do que para mim. Então eu fiquei achando difícil dividir os dois e fazer os dois bem. Eu cheguei num camp do europeu que eu ia lutar. Eu decidi, acho que foi em 2000 e... Não sei, cara. Acho que depois do Covid, o primeiro, segundo ano do europeu, a gente estava fazendo um camp. E eu sentia que eu estava preocupado comigo. Então aí eu pensando, pô, vou chegar lá, eu não vou querer estar no ginásio gritando toda hora. Não vou estar lá todo dia. Tal. Aí eu fiquei pensando, cara... E aí vi a minha lista de inscritos. Tinha 46 pessoas inscritas. Eu falei, cara, eu ou 46? Entendeu? Então, assim, quando eu fiz a decisão, eu senti que o camp da galera mudou. Eu me dediquei muito mais. Então, esse dia eu falei, cara, eu não posso lutar e, pô, fazer meu camp e fazer o camp. E aí tem gente que fala assim, pô, e aí, tu não vai lutar? Eu falei, pô, não vou. Quantos alunos? 4. Pô, brother, tô com 46. Então, para mim era difícil eu ter a atenção de 46 e mais a minha, para lutar bem, fazer 5, 6 lutas. Eu falava, cara, eu não quero. Então eu parei um tempo, perdi o interesse, cara. E aí, o que aconteceu? Para eu voltar ano passado, não, sei lá, acho que há 2 anos atrás, recebi um convite do Polaris. Então foi uma parada assim, pô, é diferente, eu não vou ter que, não tem ninguém lutando, aí eu posso me preparar, posso lutar, posso, pô, ir lá sozinho, a galera vem, é maneiro pra caramba, é mó vibe, mó galera vem, levo minha família. E aí eu decidi voltar pelo Polaris para lutar por isso, né? Diferente, não era um torneio, era uma coisa que seria só eu. E aí eu fui, lutei. E aí, pô, foi uma vibe maneira e tal. E aí, ano passado, meu filho ia lutar, o europeu, lá em Roma. E aí eu falei assim, pô, vamos lutar. Eu falei, quer que eu lute contigo e tal? Aí ele falou, pô, lógico, vamos lutar. Então foi maneiro pra caralho, pô, muito bom. Ele lutou, e aí, não, eu lutei primeiro, no primeiro dia, e ele lutaria no segundo dia. Então, assim, não foi no mesmo dia, mas, pô, a gente foi, viajou junto, tal, só eu e ele, tal, competimos, foi maneiro pra caramba. E aí, semana passada foi meio que minha filha. Minha filha falou, e aí, pai, você não vai lutar também e tal? Eu queria que você voltasse a lutar. E aí eu meio que falei, ah, cara, vou lutar. E só que eu senti já que foi diferente, porque eu tava me aquecendo, e aí meus alunos já estavam lutando, uns faixas pretas na categoria.
no adulto, e era uma luta que eu queria estar lá, e eu não pude me aquecer direito, me chamaram, eu fui me aquecer, e aí eu fui, lutei, e aí quando eu lutei, eu dei aquela relaxada assim e tal, e aí já tinha gente lutando por um tempo, eu, cara, vou me trocar e tal. Então, eu fiquei feliz que eu lutei, mas ao mesmo tempo, cara, eu perdi pessoas lutando. Então, eu falei assim, pô, cara, o que é mais importante para mim hoje? Pô, eu tenho uma academia que tem muita gente, tem mó galera na Espanha, mó galera aqui, e eu vou lutar, mas eu não vou voltar a lutar toda hora, não vou voltar a lutar uma coisa que vai ser o mais importante para mim, porque tem muita gente, cara, para eu me preocupar, muita pessoa. Então vai ser uma coisa que eu vou fazer quando eu puder me preparar, quando tiver uma oportunidade boa. Mas minha filha já está perguntando se eu vou lutar semana que vem, então vamos ver. Alunos. Falar com seus alunos aqui, fazer a campanha aqui, volta a canha. Eles vão ficar Volta a mais... canha. Não, mas a galera pede, a galera pergunta e gosta, eles ficam felizes quando eu vou lá e compito. Você Então vê eu que vou competir. Então isso é uma coisa que eu vou fazer. Mas eu não sei como é que vai ser ainda, não decidi se eu vou voltar toda hora, se eu vou voltar. Sim, mas vamos indo, vamos indo. tá, demorou então, Canha. Só pra gente terminar aqui, você vai. Tem 10 minutinhos aí pra você começar a sua aula. Se você pudesse deixar um conselho aqui para quem quer construir algo fora do Brasil, qual conselho seria? Cara, eu acho que tem que ser, pô, tem que ter confiança, cara. Primeiro, você tem que ter uma confiança no seu trabalho. Talvez não tenha experiência, mas não pode faltar vontade. E eu vejo que hoje em dia a galera não tem vontade de brigar até o final. Começa a dar errado no começo e já pula fora. Aí, meu amigo, não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar pelo meio do caminho sempre. Então, cara, não é fácil, cara. Demora, as coisas demoram. Eu vejo a galera hoje em dia sem paciência para esperar as coisas começarem a funcionar. Eu tô com uma academia lá na Espanha que, cara, quase 4 anos, 4 anos. Então tá indo, mas tá difícil, não é fácil. Então tem que trabalhar, cara. Tem que ir. Eu tenho ido mais, volto e trabalho. Tenho uma equipe muito boa lá. Então, assim, eu acho que é paciência, cara. Trabalho duro e paciência, porque nada acontece de um dia para o outro. O cara tem que ser muito resiliente mesmo. Exatamente, resiliência na luta, cara. E é a resiliência para sobreviver do jiu-jitsu também, com o negócio. Com certeza. Então, isso aí é muito importante. Canha, brigadão, irmãozão. Boa aula aí pra você. Nada, Mais um... valeu. Obrigado pela disponibilidade. Nada, é um prazer sempre falar contigo. Contigo, irmãozão. Bom estar aqui contigo mais uma vez. Valeu, valeu. Espero que a galera tenha gostado aí. Prazer a todo mundo. Se vierem em Londres aqui, conhecer a academia. Pra galera Qualquer que hora. quer entrar em contato com você além do Instagram, qual é a melhor maneira deles contactar o Marco Canha Fight Zone Londres? Cara, pode ser o meu e-mail, marcocanhabjj@gmail.com. Tá, Ou Marco Canha Jiu-Jitsu no Instagram, fácil. Eu respondo e é isso aí. Se quiserem vir, estiver passeando por Londres aí, quiser vir visitar Londres ou Espanha, só aparecer. Todo mundo é bem-vindo, de qualquer equipe, qualquer pessoa, qualquer horário. Todo mundo é bem-vindo aqui para treinar e conhecer a academia. isso eu posso garantir. Valeu. Valeu, irmãozão. Um abração. Tamo Valeu, bom dia aí. Valeu, abração.